Pessoal, se você quiser, inclusive, conferir, é só entrar no site todomundo.org. A gente mostrou um pouquinho do que tem nesse site e é possível, então, como o Gilberto Carvalho explicou, achar pontos em que, para onde você pode fazer doações. Então, principalmente de alimentos nesse momento e de produtos de higiene, para que pessoas em situação de maior vulnerabilidade possam receber. A gente sabe que foi aprovado o projeto de renda básica emergencial, já foi sancionado, mas os pagamentos ainda não foram feitos. 8 dias após o Senado ter aprovado esse projeto, os pagamentos ainda não foram feitos, foram anunciados hoje para começarem a ser pagos no dia 14 de abril. Nesse meio tempo, tem muita gente que não tem rendimento e ainda não teve como fazer compra, por exemplo. Hoje mesmo, a Folha de São Paulo traz uma reportagem de mães solos que têm atrasado o acordar dos filhos por uma questão de fome, de alimentação, de fato, para conseguir só dar alimentação um pouco mais tarde, atrasando as alimentações. Então, é de fato uma situação muito triste a que vive o país e principalmente essas pessoas em situação de maior vulnerabilidade. Então, nesse momento está sendo lançada a campanha Ação de Solidariedade ao Povo Brasileiro, uma iniciativa da Frente Brasil Popular e Povo Sem Medo. São duas entidades que reúnem muitos movimentos sociais de todo o país e que agora juntas colocam em ação essa campanha. A gente conversa agora com o Daniel Seidel, que é secretário executivo da Comissão Brasileira Justiça e Paz. Olá, Daniel, tudo bom? Eu não estou escutando. Agora sim, Daniel. Oi, Thalita. Boa tarde. Boa tarde, Daniel. Seja bem-vindo. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância da participação de tantos movimentos e das igrejas nessa campanha de ação com foco em solidariedade nesse momento. A importância se dá justamente nesse momento que estamos fisicamente isolados, até confinados, alguns de nós, mas que pode nos aproximar por meio das ações solidárias. Então é muito importante que nós percebamos que nessa campanha nós estamos dispondo aquilo que é mais importante para nós, ou seja, o nosso tempo, a nossa vida, para que possamos nos encontrar com os outros, às vezes de forma virtual, pessoas com as quais às vezes a gente nunca teve contato físico, mas que a gente pode se encontrar agora por meio da solidariedade. Então a gente faz um encontro entre a solidariedade e a dignidade de cada pessoa, porque com o avanço desse isolamento, as atividades que dependem exclusivamente, principalmente pensando nos vendedores ambulantes, as pessoas que vivem do comércio na rua, elas dependem muito dessa renda. E nesse momento, privadas desse encontro com pessoas que podem usufruir do seu serviço, dos seus bens. Eu penso aqui no Distrito Federal, dos flanelinhas, das pessoas em situação de rua, tantas pessoas que vivem numa situação de muita precariedade e que nesse momento passam por necessidade. Então é muito importante que nós possamos multiplicar os gestos de solidariedade através de doações concretas, mas também socializando o nosso tempo. Eu compartilhava há pouco, em 2 outras reuniões, eu tenho realizado mais de 10 reuniões, conversas por semana, e com algumas pessoas que estavam completamente desmobilizadas. Então, esse tempo de isolamento físico precisa nos fazer descobrir os valores fundamentais que guiam a nossa existência enquanto pessoa humana. Entre eles está a ideia da convivência. E se a convivência não pode acontecer fisicamente, é muito importante que ela possa acontecer, então, por meio dos mecanismos, e o principal mecanismo de comunicação para chegar a fazer o nosso amor, o nosso sentimento mais nobre ao outro, é por meio da solidariedade. Então, essa multiplicação de esforços é muito importante para tirar a gente do isolamento social na perspectiva intercultural, da convivência e da solidariedade humana, Thalita. Daniel, eu queria que você falasse um pouco sobre as pastorais sociais, que já desenvolvem um trabalho com a população numa situação de maior vulnerabilidade. E nesse momento também precisam de ajuda para continuar contribuindo, certo? Exatamente. Nós estamos com vários exemplos de
trabalhos que antes eram feitos diretamente, mas que continuam sendo feitos agora, tomando os cuidados necessários para que nem as pessoas que vão receber a solidariedade se contaminem e nem as pessoas que estão doando o seu tempo, a sua vida, também possam. Então, o primeiro aspecto que a gente sempre tem ressaltado na estimulação, estamos nos preparando, para vocês saberem agora, em abril, quando ia ocorrer a Assembleia dos Bispos, lá em Aparecida, ia ser lançada a 6ª Semana Social Brasileira, que se chama Mutirão pela Vida. Mas o que nós estamos conversando é que, de fato, por causa da pandemia, esse mutirão já começou. Então, é muito importante, principalmente para as pessoas em situação de rua, eu quero citar, por exemplo, o exemplo da Arquidiocese lá de Montes Claros, no norte de Minas Gerais, em que alguns restaurantes acabaram cedendo aquela alimentação que tinham, que poderia ser perecível, e fazendo marmitas, e o grupo da Pastoral do Povo de Rua, somado com outras pastorais sociais, que nesse momento não podem fazer os seus encontros presenciais, se somaram para ter uma série de lugares onde a alimentação pudesse ser distribuída para a população em situação de rua. Outro exemplo que eu queria trazer é lá da Diocese de Patos, onde desde o bispo até mesmo todos os padres da diocese acabaram então doando aquilo que teriam direito ao seu salário mensal, que se chama côngruas, para que se pudesse comprar um respirador para o hospital da cidade, que não tinha nenhum dos respiradores disponíveis. Então são gestos como esse, da Pastoral dos Pescadores, da Comissão Pastoral da Terra, e a grande preocupação que nós temos com a Amazônia, e principalmente com os povos indígenas. E aí o Conselho Indigenista Missionário, que nesse momento não pode acessar as aldeias, justamente por conta do risco da contaminação, então está desenvolvendo outros meios, inclusive utilizando até os próprios celulares que as lideranças indígenas e os jovens indígenas possuem, para passar as informações, para passar aquele contato, para que as pessoas não fiquem desmobilizadas. Então é muito importante a Pastoral da Criança também, que todo mês se encontra com as famílias, também tem utilizado dos mecanismos tecnológicos para poder fazer com que as suas orientações cheguem, e assim cada um de nós cuidando também da sua própria alimentação, porque essa crise da pandemia vai passar, mas alguns fatores estruturantes que atingem toda a nossa região da Amazônia, por exemplo, essa semana passada, mais uma liderança Guajajara foi assassinada. Nós tivemos outras questões. Então, a solidariedade também precisa estar passando pela informação, pela sabedoria e fazer com que as políticas públicas, na linha daquilo que o nosso companheiro Gilberto Carvalho falava, eu tive a oportunidade de ser secretário de Estado na área da assistência social aqui no Distrito Federal, para fazer com que os CRAS funcionem em favor desses trabalhadores, dessas trabalhadoras, e a partir daí, então, a devida pressão democrática sobre esses equipamentos públicos que precisam sempre estar em atuação para salvaguardar a segurança alimentar e o direito à renda dessas famílias. Conversamos com o Daniel Seidel, secretário executivo da Comissão Brasileira Justiça e Paz. Daniel, agradeço demais a sua participação. Muito obrigado e parabéns pela iniciativa. Estamos todos juntos.